Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje, agora e para todo sempre. Decidi fazer a leitura e explanação do Livro dos Espíritos toda segunda-feira. E na quarta-feira eu vou ficar fazendo o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente sorteia uma página, faz uma breve leitura, uma explanação. E na segunda-feira à noite eu vou estar fazendo a explanação do Livro dos Espíritos. A gente vai aleatoriamente vendo alguns assuntos, conforme a orientação da espiritualidade, e vai estar trazendo aqui para vocês. É importante que vocês possam avaliar, né, o conteúdo, dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, para que ele possa ir crescendo e a gente poder futuramente fazer uma live ao vivo, né? Sem que seja gravado, onde possa fazer essa interação maior, responder perguntas, enfim. Como o canal ainda está no início, eu preciso muito desse apoio, né, para que a gente possa divulgar mais e mais a doutrina e os assuntos que a doutrina nos trazem, que tem a ver com o nosso cotidiano, com a ciência, né? A doutrina ela é muito de ciência também, de filosofia. Ela não é só religião, ela tem esse tripé, né? De religião, tem a religiosidade, a ciência e a filosofia. Então, a nossa ideia, o nosso propósito desse canal é para isso, que a gente possa debater a doutrina, né, e saber o quanto ela está presente no nosso cotidiano. A doutrina espírita ela é esclarecedora, ela é consoladora, né? Esse é o propósito maior, não é combater nenhuma outra religião. Na verdade, a doutrina espírita ela abraça todas as religiões, filosofias, ideias, né? A doutrina espírita ela vem com esse pensamento, né? Kardec, inclusive, ele nos ensina nesse sentido. A gente deve aprender de tudo um pouco, adquirir conhecimento, é a base. Mas, primeiro de tudo, amar uns aos outros, que foi o que Jesus pregou para a humanidade, o amor. Tanto é que na doutrina espírita se diz, amai-vos, primeiro vem amai-vos e instruí-vos. A gente tem que ter uma base de conhecimento para a gente fortalecer a fé, a gente saber por que acredita. E não simplesmente acreditar por acreditar, sem ter nenhuma base lógica daquilo de que está sendo dito. Então, meu propósito aqui é trazer esses esclarecimentos, baseado nos meus estudos, naquilo que eu tenho de conhecimento adquirido através dos livros da doutrina, a gente poder ter essa interação, né? Essa explanação, esse debate, né? De forma clara. Tá? Então, queria contar com o apoio de todos vocês para que a gente possa fazer um estudo, né? Um estudo claro, né? De forma bem clara, né? De fácil entendimento. Tá? Então, é essa a proposta. Né? Gostaria muito de contar com o apoio de todos vocês. Vamos fazer uma prece para que a gente possa começar aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Ilumina nossa consciência, nosso pensamento, para que melhor possamos absorver o que aqui será dito, Senhor, e ter clareza no entendimento. Que possamos ter discernimento, que possamos ter, Senhor, vontade e desejo de querer aprender e se esforçar por colocar em prática. Ilumina todos que estão nos assistindo, que a Tua luz penetre nos pensamentos, nos corações, nos lares, que possamos estar num só pensamento, numa só vibração de amor e de aprendizado. Que a Tua luz sublime maior, o Teu amor, nos envolva hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então eu escolhi essa noite para falarmos aqui do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Vida Espírita. Aí tem aqui item 1, Espíritos Errantes.
pergunta 223. Ele faz a seguinte pergunta, né, Kardec? A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Ele quer saber se a alma se separa imediatamente assim que desencarna, assim que morre, né, assim que o corpo morre. E ele responde, às vezes, imediatamente, mas na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então ele quer dizer o seguinte, que depende muito da sua condição, né? Muitas das vezes, quando desencarnamos, passamos um bom período no plano espiritual nos preparando, né? Revendo quais foram as nossas ações aqui quando encarnados, o que fizemos de certo, o que fizemos de errado. É como se chegássemos ao final de ano, de um ano letivo, e chegássemos à condição de fazer uma prova, né? Para vermos tudo aquilo que passamos aqui como encarnados, e vamos nesse final do ano rever, fazer aquela revisão, né? Então a gente precisa, quando está no plano espiritual, depois que desencarna, rever essas ações, né? Para que a gente possa se preparar melhor para um novo ano, para uma nova reencarnação, né? E poder fazer melhor, poder vivenciar novas experiências de forma mais assertiva, né? Entendendo também que os erros fazem parte de um aprendizado, não é? Então, como ele diz, ó, às vezes nós reencarnamos de forma imediata, mas isso aí é mais raro, né? Quando a gente desencarna, passa pouco tempo e reencarna. Outro dia eu vi na rede social uma menina, né, que reencarnou, se não me engano, acho que foi na Índia. Ela reencarnou e ela estava na família, em determinado momento ela não se sentia como sendo parte daquela família. E ela começa a lembrar, falando da outra família dela, né, dos pais, dos irmãos, né, e a família dela atual começa a estranhar, né, ela era muito insistente naquilo, e eles vão pesquisar e realmente comprovam, né, que tudo que ela falava realmente existia, né, a outra família existia, ela começa a contar detalhes da outra encarnação dela, né, então meio que vem a confirmar que a reencarnação existe, que não é lenda, né? Até porque não poderia ser diferente. Qual seria a justiça, né, de Deus, de uns encarnarem na opulência e outros reencarnarem encarnarem na miséria, né? Qual seria a justiça de Deus? Privilégios para uns? Não seria, isso não seria Deus, né? Deus é justo, soberanamente bom e justo, então a todos são filhos, todos somos filhos dele. Somos tratados iguais, então precisamos da reencarnação para vivenciarmos as experiências da pobreza, da riqueza, né, da saúde, da doença, né, alguns resgates, né, de erros cometidos no passado, provações, né? Se eu digo que não sou mais orgulhoso, nem vaidoso, nem egoísta, né, se eu aprendi com isso, ó, vamos reencarnar, é na carne que você vai realmente confirmar se conseguiu vencer, né, essas tendências ainda a seguir caminhos equivocados, né? Pergunta 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Ele responde, espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Então ele pergunta, o que é a alma nos intervalos das encarnações? O que nos tornamos, né? O que a gente passa a ser depois que a gente desencarna, né? Aí ele diz, espírito errante. O que é espírito errante? É aquele espírito que fica no plano espiritual ainda com a necessidade de reencarnar. Com essa necessidade de reencarnar, ficamos como espíritos errantes, nos preparando, revendo, como eu disse na pergunta anterior, revendo nossos atos, se preparando para uma nova oportunidade, né?
Então, na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, nós passamos um bom período no plano espiritual. Em raríssimas exceções é que esse período é curto, mas na grande maioria das vezes passamos 30, 40, 50 anos nos preparando para que a gente possa ter uma chance maior quando reencarnar, né? De vencer quem? O outro não, a si mesmo. Vencer suas más tendências, não é? 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Né? E eu acabei até de antecipar e falar, né, o tempo. Mas ele diz assim, de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Ora, ele diz aí milhares de séculos, porque tem espíritos que passam um tempo na erracidade e não quer saber de reencarnar. Passam um tempo lá vagando, às vezes ficam aqui na Terra, no plano terrestre, né? Às vezes passam um tempo vivendo no meio daqueles que foram seus familiares, né? Aí é preciso que haja um tratamento que é chamado de desobsessão, né? Porque às vezes eles estão dentro do lar porque sentem saudade, não querem encarar o retorno ao plano espiritual, né? Então é preciso que haja um tratamento, uma doutrinação, né? E eles são evocados, né, nesse tratamento a serem doutrinados e entenderem que a vida na Terra cessou, que eles precisam retornar ao plano espiritual para darem continuidade a esse processo, né, de preparação para um futuro retorno. Então, às vezes, passa realmente vários séculos, tem aqueles que não aceitam, aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos, aí querem se vingar, né, daqueles que trataram ele mal, querem se vingar daqueles que, porventura, tiraram sua vida, né, e por aí vai. São inúmeros os casos, né? Então, tem livros aí que falam, né? Dramas da Obsessão, é um livro muito bom aí, quem puder ler, né, que é Ivone de Amaral, um livro de Ivone de Amaral, de A. Pereira de Amaral, que fala justamente, né, da obsessão, processo obsessivo, que às vezes aquele espírito passa tanto tempo obsediando que aquele que foi o seu algoz, que fez mal contra ele, já evoluiu, né, a ponto de evoluir, e aquele que foi sua vítima está aí no processo ainda, passa 400, 500, 600 anos naquele processo de obsessão, e você, então, às vezes vai fazer um tratamento querendo revogar ele daquela ideia, né? Tirar ele daquele pensamento, mas depende muito do espírito, da sua vontade, né? Temos o livre-arbítrio, né? E a decisão final é sempre do espírito, né? Que está obsediando, ele vai sendo doutrinado, vai sendo amparado, né? Somos todos filhos de Deus, então todos temos a oportunidade de nos modificarmos, né? É importante ter essa compreensão. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? A resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito, né? Então depende muito do merecimento de cada um. Então, às vezes, você passa um tempo maior no plano espiritual porque você quer estudar, quer se preparar melhor, né? Cada um vai ser dado conforme suas obras, depende do seu merecimento. Há alguns que não têm a menor condição de passar muito tempo no plano espiritual. Aí passam um breve período e já reencarnam, né? Antigamente, quando haviam muito mais guerras no planeta, né? Vou citar aqui o exemplo das cruzadas, né? Que eram as guerras dos cristãos, dos ditos cristãos, contra os muçulmanos. Então,
Conta-se que quando naquelas guerras quando eles desencarnavam, qualquer um dos lados, ele já passava um breve período no plano espiritual e já reencarnava. E muitas das vezes, quem era cristão reencarnava muçulmano, quem era muçulmano reencarnava como cristão, né? Para que pudessem ir ali aos poucos, de encarnação em encarnação, né? Vencendo aquele turbilhão de sentimentos e pensamentos errados, equivocados, né? Por isso que é necessário, é preciso reencarnar. A gente vence as mazelas, as dificuldades, os problemas do cotidiano aqui, encarnado, e não no plano espiritual. É importante isso, é o amor, a pregação do amor, mas que coloque isso em prática, fazendo a caridade, colocando em prática através da caridade. É muito importante isso aí. Então devemos ter essa consciência de buscarmos a todo custo, ter o conhecimento, adquirir o conhecimento, mas ter que colocar em prática. Se não colocar em prática, é perdido. É muito mais válido colocar em prática com amor, com a caridade e não ter instrução, do que ter instrução e não colocar em prática. Entendeu? O ideal mesmo é que sejam os dois. Que a gente possa caminhar com o conhecimento, né, com a instrução, com amor, colocando em prática a caridade, mas tendo a certeza, a plena certeza, a convicção da importância, né, do amor ao próximo, porque foi o que Jesus nos ensinou, basicamente. Né? Não enveredar pelo caminho da violência, né, da agressividade, do ódio, do rancor, da raiva, tudo isso é um mal desnecessário. Né? Mas estamos aprendendo, estamos caminhando para que a gente possa evoluir ao ponto de conseguir vencer, né, esses males. É aquela história, você tem dois cães, né? Temos dois cães dentro de nós. O cão mais feroz e o cão mais brando, pacífico. Qual deles dois você vai alimentar? Né? Se você alimenta o cão feroz, ele vai ser mais agressivo, violento, né? Responder a agressividade com agressividade. Se você alimenta o cão brando, pacífico, você vai ser mais brando e pacífico. Né? Qual é o cão que você vai alimentar dentro de você? Nós temos essa dualidade. Nós temos os dois cães, né? Todos nós. Muito por conta do orgulho, né? De não reconhecer que está errado, né? Não querer pedir perdão, reconhecer seus erros, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Isso é o que está presente aí na sociedade, no nosso planeta. Né? Vivemos aqui nesse planeta porque somos atraídos, né, pela nossa similaridade, né? Convivemos uns com os outros. Pode observar que os problemas, a grande maioria dos problemas são semelhantes. Né? A grande maioria dos problemas da humanidade são semelhantes. Você sempre vai comentar algo que acontece com você e vai ter sempre alguém que vai dizer, isso acontece comigo, ou dizer que conhece alguém que está passando pelo mesmo problema. É porque a gente possa se ajudar realmente. Né? E o espiritual está aí nos auxiliando, estão reencarnando agora também espíritos mais evoluídos para nos auxiliarem nesse processo de transição. Né? Então, nunca estivemos sós aqui. Nunca fomos jogados à sorte. Né? Sempre estivemos sendo acompanhados, auxiliados. É necessário que façamos a nossa parte. Vigiar pensamento, orar, se esforçar por vencer a si mesmo, vencer as próprias mazelas, as dificuldades, os obstáculos. Caiu, levanta, né? Levanta a cabeça, ora e tenha a plena convicção de que estamos sendo ajudados em nossa caminhada. Então hoje finalizamos, né, com essas perguntas, com essas 3 perguntas e confirmando. Toda segunda-feira nós faremos essa leitura do Livro dos Espíritos, esse estudo do Livro dos Espíritos, para que a gente possa ir aos poucos, né, absorvendo, discutindo, debatendo, né, para que a gente tenha essa força de vontade de seguir, né, adquirindo conhecimento, colocando em prática, amando acima de tudo. Muita paz, muita luz a todos.